anos de medicina, eu nunca vi um caso como esse. Aconteceu com você o que a gente chama de superfecundação. São 2 bebês de 2 pais diferentes. É claro que eu imaginei, meu Deus, se um dos meus filhos não fosse fruto do homem que eu amo, né, de quem eu escolhi, será que eu conseguiria amar igual? Será que eu conseguiria me comportar igual? Será que em algum momento eu esqueceria completamente essa diferença entre eles? Claro, em alguns momentos eu acho que sim, em outros não. E foi isso que eu tentei colocar na Liana, sem querer dar muito spoiler aqui. Eu acho que nada é preto no branco na vida e nem nessa situação. Existem momentos em que ela olhava para aqueles meninos e via os filhos dela, eles são os meus filhos. Mas existiram momentos em que ela olhou para aqueles 2 meninos e falou, um deles em algum momento eu não quis. E eu acho que isso é a grande dor. Em algum momento ela ter pensado em rejeitar. Porque ele ser fruto de um abuso, em algum momento eu acho que ela sublimou. Mas o fato dela em algum momento ter rejeitado, ficou. Ficou como uma dor, como uma névoa. Só não sei o que eu faço agora, porque agora eu tô grávida do bebê que eu mais desejei na minha vida. E tô grávida de uma coisa que eu rejeito, que eu quero ter. Pode olhar o resultado. Diana, o que você tem pra me dizer? É muito complexo, sem dúvida alguma. Tá diante da violência contra a mulher. É complexo. Todo mundo que acha que é simples, que a solução é simples. Basta isso ou basta aquilo. Isso não funciona nem na política, nem na vida real. Mas, ao mesmo tempo, não agiria como ele. Porque, de fato, Tom Bailes é um cara que ele não consegue se colocar no lugar do outro. É óbvio que ele tem uma dor. É óbvio que ele tem as dores dele. Ele é humano, mas... E o outro? Mas e o outro também? Ele não consegue. Então, certamente eu agiria de forma diferente. Eu aconselharia ao Tomás que ele fizesse terapia, que ele frequentasse teatro, que ele fosse ao cinema, né, que ele exercitasse a empatia, porque ficou faltando ali. Para de me mandar flores, de me mandar mensagem. Fala pra mim, ele sabe que é corno. Bom, eu tô falando aqui de muito longe, queria só mandar um beijo enorme para todo mundo, dizer que eu tô muito emocionado com a nossa estreia. Queria agradecer ao Maurício Farias e toda a equipe de direção, que eu achei lindo os primeiros 4 episódios, tô doido para ver o final, o resto, né? E, enfim, eu sei que nosso assunto toca em temas delicados e contemporâneos, apesar de ser, enfim, feito em 2006, eu acho que é um assunto que vai ser muito importante. Meu personagem, ele não é legal, ele vive toda a rotina, toda a história da personagem da Juliana. E eu espero muito que vocês odeiem ele, porque merece, enfim. Eu não quero ficar com essa criança. A gente não pode mudar o que aconteceu. Aos poucos algumas verdades vão surgindo e o personagem, tanto da mãe quanto do Marcos e do irmão, né, o Matheus, eles começam a ter que lidar com isso. Coisas que antes eram uma vida de ilusão, assim, começa a virar uma verdade terrível. Eles começam a descobrir verdades terríveis e coisas que eles não faziam ideia, mas que eles sentiam que tinha algo errado. E nisso eles começam a questionar também a integridade da relação deles com a mãe, que começa a ficar cada vez mais abalada. E aí a série acontece e aí é muito drama. Os 2 irmãos, eles são colocados à prova desde muito cedo. Isso é uma coisa que é muito interessante e que para mim foi muito gostosa de trabalhar, que é ter justamente um personagem tão complexo que tenha essa profundidade, que tenha uma história que... Nós atores, né, muitas vezes, como vamos pegar um personagem, a gente tem que próprio criar, né, todo esse roteiro e ter um personagem tão complexo, né, tão importante, que apresenta naturalmente essa profundidade, né, é muito prazeroso para um ator. Um Pedaço de Mim é
veio de uma notícia de jornal que eu li, tem uns 15 anos, porque eu gosto muito de ler o jornal, leio com esses interesses de pensar em histórias reais. Histórias reais me motivam, mesmo que esse caso seja um caso raro, um fenômeno diferente, que é pouco conhecido, mas também acho que é subnotificado, deve haver mais do que a gente pensa. Eu realmente vi essa notícia, me suscitou a curiosidade, a imaginação de começar a pensar histórias, mas eu ainda não tinha uma ideia, uma história. Quando a Netflix veio me pedir, Ângela, uma história de impacto, eu logo pensei nisso e nessa época veio esse tema da violência contra a mulher, né? E aí eu achei que podia juntar uma coisa com outra e trazer e tratar esse tema com mais profundidade, que é o tema que me interessa muito, das violências contra a mulher. O Vicente e a Sílvia é um casal que de alguma forma faz um contraponto com o Tomás e Liana, né? Que vivem esse drama, uma relação que vai mergulhando nas trevas, sombria. E Vicente e Sílvia já são mais solares, né? O Vicente já tem um olhar para a mulher que é diferente do olhar que o Tomás tem. O Vicente, ele é um cara acolhedor, afetuoso, né? Apaixonado, admira e respeita essa mulher que é a Sílvia. Então, eu acho que assim, há esperança nos homens, né? O Vicente retrata, acho que essa bandeira de que é possível ter esperança, de que existam homens que respeitem, admirem, né? E tratem as mulheres com a reverência que elas merecem. Apesar da gente ter a função do casal ser uma função de respiro, a Sílvia não é só o casal, ela é mãe, ela é irmã, ela é cunhada, então tem grandes conflitos ali ao redor. Eu acho que quando você já sabe o que você quer da vida, ou até melhor, quando você já conquistou algumas coisas na sua vida, você recebe o amor de outra forma, né? Você tem menos ansiedade, de uma maneira geral. Você sabe quem você é, você sabe o caminho que você escolheu, você sabe mais o que você quer que se adeque ou não. Você não tem aquela ansiedade juvenil de não, eu vou mudar tudo, porque eu não sei se isso vai acontecer de novo. Não é esse. Não, você se tem primeiro, né? E isso é muito importante, você se tem primeiro. Então, realmente, só vai entrar alguém na tua vida se for para agregar, porque você já conquistou a sua grande pessoa, né? Eu acho que essa é uma boa diferença. Foi um dos trabalhos em que eu mais me vi, assim, com dificuldade de me reabilitar para o dia seguinte. A gente tem um produto aqui de 17 episódios com quase 50 minutos de duração. Então, foi muito trabalho num tiro mais longo, que a gente ficou 6 meses envolvidos. Então, foi muito cansativo e, às vezes, o tempo que eu tinha de descanso, eu não conseguia me recuperar. Fisicamente e emocionalmente também não. Então, às vezes, eu chegava no dia seguinte para filmar ainda muito mexida com as cenas anteriores. Então, a minha grande dificuldade era limpar a cabeça, o corpo do que a gente tinha feito no dia anterior para começar um novo dia de filmagens. Me instigou, acho que foi a história / parceria, especialmente com Maurício Farias, parceiro de longa data, / a experiência de trabalhar na Netflix. Mas contar essa história tão impactante, tão surpreendente, quem assistir vai ver que ela vai indo e cheia de desdobramentos. Era um desafio. Não foi fácil entender o personagem. Eu entendi que o personagem era bom no primeiro momento, mas eu não soube muito. Eu fui aprendendo como fazê-lo. Assim, eu de cara eu falei, eu acho que eu sei fazer, mas eu não sei como fazer. Isso foi muito desafiador. Então eu embarquei feliz com esse desafio. As histórias em geral são muito realistas. Então, muitas vezes eu me pergunto, como é que eu me comportaria nessa situação? Ou se eu conheço alguém que se comportaria assim, como é que seria? E aí, a partir daí, a história vai se desenvolvendo, se desenrolando. Nada foi criado para causar determinado impacto a isso.
Mas, ao mesmo tempo, quando a gente foi tratando de temas muito delicados, isso foi muito interessante, a Netflix trouxe uma consultoria para que não parecesse que, por exemplo, a gente estava julgando a Liana na sua forma de seu comportamento, na sua escolha de ter ou não ter um bebê que era fruto de uma violência. Então, a gente teve um apoio de uma ONG chamada Think Eva, que nos deu esse apoio para que não parecesse que a gente estava contra ou julgando uma atitude da Liana, porque realmente meu corpo, minhas regras, eu sou totalmente a favor disso. E, no caso, eu acho que a gente foi muito feliz na hora de conduzir essa ação para que a escolha de Liana fosse sempre soberana e determinada pela forma, o comportamento e a personalidade dela. É um garoto muito feliz, ele ama muito a família dele, ele e o irmão dele têm uma relação muito íntima, de uma amizade gigantesca, e a parte que eu faço da série, né, que é a parte da adolescência dele, é uma parte da vida dele que as coisas começam a mudar e começam a ficar escancaradas. Então é interessante esse momento assim da vida dele, porque ele começa a ter que se abrir para o mundo, ele conhece garotas, o irmão dele também, então a relação vai ficando um pouco maior do que só eles dois no mundo. E o que vale a pena falar é que os dois irmãos, eles são muito unidos, e é justamente essa união, esse amor que é o que dá o nome da série. Bom, a Cláudia é uma amiga do Tomás e da Liana, eles frequentam um grupo de ciclismo juntos, e é daí que a Cláudia entra nessa história. A partir desse gosto pelo ciclismo, ela acaba se aproximando do Tomás. E aí, muita coisa acontece nessa história aí. A Bia é uma personagem maravilhosa, ela chega para arrasar um coração aí. Ela constrói uma história de amor muito linda e é um casal muito apaixonante. Eu acho que é o suspiro amoroso da série. O Kiko é um personagem muito polêmico dessa história, com desvio de ética, com atitudes completamente reprováveis. Eu tive o prazer e a honra de dar vida a esse personagem e conta a história aí de assuntos que são muito pertinentes de serem debatidos, principalmente em 2024, uma época onde assuntos como esse deveriam já estar muito mais resolvidos do que realmente estão. Eu acho que são histórias muito reais, conflitos muito densos, que a gente ouve de amigos passando, família passando. É um drama familiar muito forte, que tem pitada de amor, tem pitada de desamor, tem muitas questões importantes de serem tocadas. E eu acho que é o que é mais precioso nessa história, é que ela é corajosa. E ela vai fazer todo mundo refletir bastante. Eu acho que é uma história impactante. Tudo aquilo que a novela brasileira às vezes corta em pedaços de mim, a gente vai mais a fundo e mostra. E isso chama o espectador, isso cola, né? Sabe quando você assiste um episódio e você fala, nossa, quero ver o próximo, quero ver o que vai acontecer. Acho que a história é assim.